A paz e a graça de Jesus Cristo, Senhor, seja na vida de todos. O nosso estudo hoje está no livro de Apocalipse, no capítulo 3, na sexta igreja, a igreja de Filadélfia, que nós já estamos aprendendo que essa igreja foi muito elogiada pelo Senhor Jesus. E que por isso nós temos tantas igrejas hoje com o nome de Filadélfia. E ele elogia essa igreja que, apesar de ser fraca, eles se mantinham fiéis. E agora ele vai dizer que diante deles ele vai punir os seus inimigos. Veja bem o que ele diz a partir do verso 9. Escutem. Quanto àquela gente que pertence a Satanás, aqueles mentirosos que afirmam que são judeus, mas não são, eu farei com que eles venham e caiam de joelhos diante de vocês. E todos saberão que eu amo vocês. Jesus está dizendo para aquela igreja, naquele momento ali, existiam alguns que se diziam judeus. A cidade de Filadélfia era uma cidade muito mais grega, com cultura grega do que judaica, mas havia ali muitos judeus. Porém, muitos judeus contaminados, com a cultura grega e trazendo assim muitas mentiras ao ponto de Jesus se referir a essas pessoas como sendo de Satanás. Aquele que distorce a verdade de Jesus, aquele que diz ser dele e não é enviado de Satanás. E a esses nós temos que estar vigilantes, nós temos que observar, nós não podemos comer qualquer coisa. Como eu disse a respeito da internet, ela traz tanta comida boa, saudável, para a vida de um cristão, mas ela traz muita coisa que é de Satanás, que parece ser boa, parece ser verdade, mas não é. E é essas que são perigosas. Aquilo que parece ser bom. Eu sempre digo, vamos ler algum livro, vai ler algum livro, consulte com um líder a respeito daquele livro, quem é o autor, que doutrina ele segue, para que nós não venhamos seguir, curtir ou aprender com o que parece ser bom, verdadeiro e na verdade não é. Aí Jesus diz assim, vocês estão sendo perseguidos por pessoas mentirosas de Satanás, que dizem ser judeus e não são, pois eu vou vir, vou destruir, vou colocar essas pessoas diante de joelhos diante de vocês. Com um intuito, não era engrandecer a igreja de Filadélfia. Era para que os outros vissem que aquelas pessoas eram mentirosas. Jesus não tem intenção de glorificar e exaltar a igreja de Filadélfia, de glorificar e exaltar a igreja dele hoje. Mas ele diz isso para quê? Isso é importante nós entendermos nos nossos estudos. Para que todos saibam que eu amo vocês. E que essas pessoas que estão diante de vocês são mentirosas. Porque quando elas caem de joelhos, Vamos ler aqui novamente. Quanto àquela gente que pertence a Satanás, aqueles mentirosos que afirmam que são judeus, mas não são, eu farei com que eles venham e caiam de joelhos diante de vocês. Cair de joelhos diante de nós, diante da igreja de Cristo,
Diante da igreja Filadélfia significa a verdade prevaleceu. Eles são mentirosos. Eles estão reconhecendo e por isso estão de joelho. O que Deus vai fazer, ele não está falando aqui. Mas ele está dizendo, eu farei. O que ele vai fazer? Eu não sei. Mas eu farei com que eles caiam de joelhos diante de vocês, diante da igreja. Para quê? Para que a verdade permaneça. É o que Jesus disse no início. Eu sou santo, eu sou verdade. Então, mentira vai cair de joelho diante da igreja de Cristo, onde Cristo é a cabeça. E ele diz assim, olha, isso eu vou fazer para que eles saibam que eu amo vocês. Olha que lindo! Ele vai fazer com que a verdade apareça, colocando os mentirosos de joelho diante da igreja, para dizer, eles estão de joelho, a verdade está aparecendo, a mentira está caindo por terra, para que eles saibam, os outros saibam, que eu amo vocês. Que maravilha! Ah, Senhor Jesus, que nós possamos sentir esse amor que vem do Senhor, sentir no nosso coração o tanto que nós somos preciosos, o tanto que o Senhor Jesus nos ama, o quanto nós somos valiosos para Ele, ao ponto de dar a sua vida por mim e por você, pela igreja, por aqueles que virão. E Ele diz assim, vocês têm obedecido a minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência, e por isso eu os protegerei no tempo da aflição, que virá sobre o mundo inteiro para pôr à prova os povos da terra. Jesus está falando à igreja de Filadélfia na época, grande prova eles passaram, mas Jesus está dizendo que eles obedeceram, muitos morreram, deram a sua vida. E no nosso tempo ele está dizendo, ainda há perseguição, ainda há muitos mentirosos, ainda há muito domínio de Satanás. Mas eu, Jesus Cristo, estou vendo a paciência, a obediência de vocês. Não se contaminando no meio dos mentirosos, daqueles enviados de Satanás. E ele diz, por serem obedientes, por terem paciência, eu vou proteger vocês no tempo, ou algumas versões diz, do tempo da aflição. Por isso nós acreditamos que essa igreja pode sim passar pela grande tribulação, porque ele vai proteger de aflições que virá sobre o mundo inteiro e que vai pôr à prova os povos da terra. Tempos muito difíceis, cheio de sinais como nós já vivemos. E ele diz, eu protegerei vocês. Por isso, alguns acreditam que a igreja de Cristo não vai passar pela grande tribulação, que são 7 anos, que estão preparados para esse mundo inteiro, essas pessoas todas, sejam pessoas que ouviram e se desviaram, os judeus. Alguns acreditam que a igreja de Cristo não vai passar pela grande tribulação, porque diz o Senhor que vai proteger a igreja. Como proteger a igreja no meio do domínio de Satanás, no meio do domínio do anticristo? Existe essa parte da teologia que diz que sim. Mas existe parte da teologia que diz que não, que a igreja vai passar. Então, pela dúvida, ou seja, também,
Por amor a Jesus, nós devemos manter as nossas vestes limpas, manter em obediência, em paciência nas tribulações, porque o Senhor é conosco. E ele diz assim: eu venho logo. Guardem o que vocês têm, para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória. Jesus está dizendo o que ele falou. Os anjos falaram, ele falou que voltaria, os anjos falaram que ele voltaria. Ainda vamos ver muito aqui em Apocalipse, o livro das revelações. Ele está dizendo: eu venho logo. Podemos estar vivendo o último dia, os últimos dias. O arrebatamento acontecer hoje, amanhã, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, nós não sabemos. Deus o sabe. O importante é estarmos preparados. E aí ele diz assim: guardem o que vocês têm, para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória. Gente, tudo que nós temos de precioso nós guardamos tanto. E gostamos também de exibi-los, né? Imagina um troféu, uma medalha nos jogos mundiais, como de futebol ou de atletismo, em que vem a medalha de ouro, em que vem aquele troféu maravilhoso. Ele fica para ser exibido, para ser guardado, e fica registrado, e fica marcado. Imagina a nossa salvação, o nosso prêmio, o prêmio de ter as vestes brancas e andar com Jesus, e Jesus ainda dizer: você mereceu, você ficou firme, você guardou, obedeceu, fique firme, guarde, zele para o que tem, zele para quem nós somos hoje e cresça. Ele continua: a pessoa que conseguir a vitória, eu farei com que ela seja uma coluna no templo de Deus, do meu Deus. E essa pessoa nunca mais sairá dali. E escreverei nela o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que virá do céu da parte do meu Deus. E também escreverei nela o meu nome. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aqui para essa igreja de Filadélfia, que não foi repreendida em nada, que só foi elogiada. Só que, mesmo em meio aos elogios, Jesus diz: guardem o que tem. Porque mesmo sendo só elogiada, ela poderia regredir. Ela poderia voltar atrás. Então Jesus está dizendo: fica firme. Tempos difíceis vieram, tempos difíceis virão, mas fica firme. Guardem o que vocês receberam. Guardem o prêmio da vitória. Guardem. Zelem por ele, fique firme nessa vitória. E aí a promessa de ser coluna na casa de Deus, a promessa de ter o nome de Deus escrito e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém que virá do céu, da parte do meu Deus, também é uma promessa que nós vamos estudar, essa cidade de Deus descendo do céu para nós, para a terra. E escrever o meu nome nele. E também escreverei nela, na pessoa vitoriosa, o meu nome. São as promessas que nós temos do Senhor Jesus para aquele que vencer. Por que não vencer? Por que
não ficar do lado do time vencedor, daquele que não pode ser destruído? Por que não? Que nós sejamos assim elogiados, que nós estejamos assim em vitória. É essa a palavra do Senhor para a igreja de Filadélfia. É essa a palavra do Senhor para as nossas vidas. Guardemos o prêmio da vitória, em nome de Jesus.